Mateus 24, do verso 37 ao 39, Jesus fala como os dias de Noé seriam uma imagem daquilo que acontecerá no fim dos tempos. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ele conta como as pessoas conduziam sua vida diária, casando-se, dando-se casamento, comendo e bebendo, e eles não estavam prestando atenção, e eles não sabiam que o dilúvio estava vindo, apesar dos 120 anos de pregação. E assim também será, ele diz, a vinda do Filho do Homem. A história está se repetindo. Eu estou certo de que o Senhor está olhando para nós do céu e Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. E estamos vendo isso no mundo hoje. A violência na terra, o egoísmo, a adoração do eu que existe lá fora. E eu acho que isso está quebrando o coração de Deus. Talvez a lição prática mais importante para tentar encontrar uma aplicação para os nossos dias de hoje seja: o que significa entrar na arca? Nós estamos vivendo na hora do juízo. Estamos vivendo em um crepúsculo final na história do mundo, em que estamos no limiar da eternidade. E as pessoas precisam perceber que estes são tempos incríveis, mais do que em qualquer outro momento da história. Porque a porta da graça está realmente se fechando. E agora é o momento em que as pessoas precisam se preparar para encontrar com seu Deus. O que aconteceu antes do dilúvio vai acontecer de novo, logo antes da segunda vinda de Cristo. Aqueles que não têm perspectiva, os que não estão atentos à mensagem bíblica, eles continuarão como estão, seguindo o curso normal da vida, e eles não verão o fim chegar. Eu sou Jeff Wright, diretor do Layman Ministries. O que você verá agora não se parece com nada do que já viu antes. Não apenas investigaremos a história do dilúvio, mas também estudaremos as raízes da evolução e como ela influenciou o Ocidente. E o mais importante, veremos como a história de Noé ajuda a explicar as páginas da profecia bíblica. Essa é a história de Noé e do dilúvio como você nunca viu antes. Muitos cristãos aguardam pela segunda vinda de Cristo e se perguntam o que acontecerá ao planeta Terra. É muito pertinente que estudemos a história de Noé e do dilúvio, pois essa história bíblica extraordinária nos revela mais a respeito do futuro do que pensamos. Na verdade, as evidências estão por toda parte. Deus é amor. Sua natureza, sua lei é amor. Sempre foi assim e sempre será. Cada parte da criação, desde o mais pequeno inseto que flutua debaixo de um raio de sol, até as grandes galáxias nos confins do espaço, tudo é a expressão de seu amor inescrutável.
Não há dúvida nenhuma de que o mundo antes do dilúvio falava do amor de Deus. Tudo era incrivelmente belo. O seu amor está estampado em toda e qualquer coisa que você olhar. Desde o menor ser unicelular até o mais complexo dos seres, que foi Adão, que ele criou. Tudo era perfeito. Se nós pudéssemos ser transportados de volta para descobrir como o mundo era antes do dilúvio, você realmente precisa pensar nisso como se fosse um outro planeta. Eles estavam rodeados por alimentos em abundância. Toda a natureza era incrivelmente bela. As montanhas não eram irregulares e ásperas e ameaçadoras e perigosas como vemos hoje. Eram majestosas, altas, ondulantes e cobertas com solo fresco. E todo tipo de flor que você possa imaginar. Muitos pensam que os animais e plantas estão extintos hoje. Não havia frio extremo, nem calor extremo, nem aridez extrema, nenhum clima extremo. E não tínhamos essas tempestades terríveis que temos hoje. As árvores estavam cobertas de videiras e pequenas trepadeiras enroladas em perfeita ordem e carregadas de frutos. É mencionado em Gênesis que a água subia como uma névoa e regava a terra. A terra era regada por um sistema tipo um aspersor automático. Subia um vapor da terra, de acordo com Gênesis capítulo 2. A chuva era desconhecida. Pedras preciosas, ouro e prata, eram simplesmente abundantes na superfície do solo. Aqui temos um paraíso, se você quiser colocar dessa maneira, que era, em diferentes aspectos, essa biosfera que permitia o desenvolvimento de seres humanos e animais. É claro que a expectativa de vida das pessoas era muito longa, de acordo com o relato bíblico. Quando Deus faz isso, ele diz que era bom, muito bom. E foi diante de toda aquela beleza que o homem pecou. Ele realmente não tinha desculpa, porque Deus havia providenciado tudo o que ele precisava. Tudo estava em harmonia e tudo era perfeito. É óbvio que não vivemos no mundo perfeito. Na verdade, se considerarmos que mais de 70% da Terra está coberta de água, esse planeta nem é tão acolhedor assim para a vida humana. Além disso, há lugares frios, desertos, cordilheiras. Mas será que sempre foi assim? Ou aconteceu algo que mudou drasticamente a superfície da Terra? O dilúvio alterou completamente a geografia da Terra. Esses pequenos pedaços da natureza que são quebrados e que nos revelam o verdadeiro horror do pecado. E o que vemos em nosso mundo hoje é a consequência disso. O homem começou a tentar encontrar a felicidade por meio do egoísmo, da pecaminosidade e da maldade. Mas Deus é tão amoroso. Ele disse: ainda tem gente lá embaixo que eu posso salvar. Quero salvar o máximo de pessoas que eu puder. Eu vou adverti-los. Se eles ainda tiverem algum fio de qualidades redimíveis e se buscarem, eu salvarei. E então ele criou essa arca. Ele criou um veículo através do qual eles poderiam ser salvos. E Noé, um mensageiro através do qual eles poderiam aprender. Deus está nos avisando. Deus nos dá revelações proféticas para nos arrependermos. Ignorar seria desastroso, assim como foi para aqueles nos dias de Noé. Em muitos aspectos, a história de Noé e do dilúvio é uma demonstração literal das profecias de Apocalipse. Eu lhe convido agora a estudar as profecias de Apocalipse, regressando aos dias de Noé. Nos dias de Noé, havia sinais de decadência, mas a terra ainda era rica e formosa graças à providência divina. As colinas eram coroadas de majestosas árvores e sustentavam ramos carregados de frutas. As planícies vastas, semelhantes a jardins, exalavam a fragrância de milhares de flores. Os frutos da terra eram de grande variedade, quase sem limites. As árvores sobrepujavam em tamanho, beleza e proporção a qualquer uma que hoje exista. Sua madeira era fina e nobre, muito parecida com a pedra e quase tão durável como esta. O ouro, a prata e pedras preciosas existiam em abundância.
A raça humana ainda conservava muito de seu vigor inicial. Apenas poucas gerações se passaram desde que Adão tivera acesso à árvore da vida. A existência do homem ainda se media por séculos. Se aquele povo longevo houvesse se dedicado ao serviço de Deus, com suas raras capacidades para planejar e executar, teriam feito do nome de seu Criador um louvor na terra e correspondido ao propósito por que Ele lhes dera a vida. Eles, porém, não fizeram isto. Havia homens de grande estatura e famosos por sua sabedoria, habilidosos para imaginar as mais maravilhosas obras. Sua culpa, porém, ao dar rédeas soltas à iniquidade, estava em proporção com a sua perícia e habilidade mental. Deus dera aos antediluvianos muitas e riquíssimas dádivas, mas usaram a sua generosidade para se glorificarem e as tornaram em maldição, fixando suas afeições nos dons ao invés de no doador. Utilizavam o ouro, a prata, as pedras preciosas e as finas madeiras na construção de mansões para si, esforçando-se por sobrepujar uns aos outros no embelezamento de suas moradas com a mais habilidosa mão de obra. Procuravam apenas satisfazer os desejos de seu orgulhoso coração e se deleitavam em cenas de prazer e impiedade. Sem vontade de conhecer a Deus, logo negaram a sua existência. Adoravam a natureza ao invés do Deus da natureza. Exaltavam a inteligência humana, adoravam as obras de suas próprias mãos e ensinaram seus filhos a adorar imagens de escultura. Construíram altares para seus ídolos à sombra das majestosas árvores. Bosques extensos que conservavam a folhagem durante todo o ano eram dedicados ao culto de falsos deuses. Estes bosques estavam ligados a belos jardins, através de longas e sinuosas avenidas adornadas por árvores carregadas de fruta e de todo tipo de estátuas. Tudo fora planejado de forma a agradar os sentidos e fomentar os desejos pecaminosos do povo. Isso os induziu a participarem do culto idólatra. Os adoradores de falsos deuses dotaram suas divindades com atributos e paixões humanas, e assim sua norma de caráter se degradou à semelhança da humanidade pecadora. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A terra corrompeu-se diante da face de Deus e encheu-se de violência. Deus deu ao homem os seus mandamentos como regra de vida, mas a sua lei era transgredida e todos os pecados imagináveis eram praticados. A maldade do homem era aberta e ousada, a justiça pisada no pó. Os gritos dos oprimidos chegavam até ao céu. O mundo ainda estava em sua infância, porém a maldade se tornou tão profunda e generalizada que Deus não mais podia suportar. Ele disse: destruirei de toda a face da terra o homem que criei. Declarou que seu espírito não contenderia para sempre com a raça decaída. Se não cessassem de poluir com seus pecados o mundo e seus ricos tesouros, ele os eliminaria de sua criação e destruiria as coisas com que tanto amor os havia abençoado. Acabaria com os animais do campo e a vegetação que fornecia tão abundante provisão de alimento, e transformaria a formosa terra em um vasto cenário de desolação e ruína. "120 anos antes do dilúvio, o Senhor declarou seu propósito a Noé por meio de um santo anjo e ordenou-lhe construir uma arca. Enquanto construía a arca, ele deveria pregar que Deus traria um dilúvio de água sobre a terra para destruir os ímpios. Os que crescem na mensagem e se preparassem para aquele acontecimento pelo arrependimento e reforma de vida, encontrariam perdão e seriam salvos. Deus deu a Noé as dimensões exatas da arca e instruções explícitas com relação à sua construção em todos os pormenores. A sabedoria humana não poderia ter concebido uma estrutura de tão grande resistência e durabilidade. Deus foi o projetista e Noé o construtor-chefe. Tinha uma altura de 3 andares com apenas uma porta que ficava na lateral. A luz entrava por cima e os compartimentos foram arranjados de tal forma que eram todos iluminados. O material empregado
empregado na construção da arca era o cipreste ou madeira de gopher, a qual estaria isenta de apodrecimento durante centenas de anos. A construção dessa imensa estrutura foi um processo lento e trabalhoso. A arca, por si mesma, não poderia resistir à tempestade que viria sobre a terra. Unicamente Deus podia preservar seus servos das águas tempestuosas. Noé, pela fé, quando foi avisado divinamente das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação de sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi herdeiro da justiça que é segundo a fé. Enquanto Noé pregava sua mensagem de advertência ao mundo, seu trabalho testemunhava de sua sinceridade. Assim, a sua fé foi aperfeiçoada e manifestada. Deu exemplo ao mundo ao acreditar naquilo que Deus havia dito. Tudo o que possuía, ele empregou na arca. Enquanto construía aquele imenso barco em terra seca, multidões de todos os lados vinham para assistirem à estranha cena e ouvirem as palavras fervorosas daquele pregador tão especial. Cada martelada desferida naquela arca era um testemunho para o povo. Ainda assim, não se arrependeram diante de Deus, não quiseram renunciar a seus pecados. Durante o tempo que se passou antes da chegada do dilúvio, a fé deles foi provada e não suportaram a prova. Vencidos pela incredulidade da maioria, voltaram-se aos seus companheiros anteriores, rejeitando a solene mensagem. Alguns ficaram profundamente convencidos e teriam atendido às palavras de aviso, mas tantos eram os que zombavam e ridicularizavam que acabaram participando do mesmo espírito. Nem todos os homens daquela geração eram idólatras no sentido mais amplo do termo. Muitos professavam adorar a Deus. Diziam que seus ídolos eram representações da divindade e que por meio deles o povo poderia obter uma concepção mais clara do ser divino. Esforçando-se para representarem a Deus por meio de objetos materiais, cegaram a mente ao poder e majestade do Criador. Deixaram de ver a santidade de seu caráter ou da natureza sagrada e imutável dos seus mandamentos. À medida que o pecado se generalizava, este parecia cada vez menos grave. E finalmente declararam que a lei divina não estava mais em vigor, que era contrário ao caráter de Deus castigar a transgressão, e acabaram negando que os seus juízos cairiam sobre a terra. Se aquela geração houvesse obedecido à lei divina, os homens teriam reconhecido a voz de Deus na pregação de seu servo. Mas ao rejeitarem a luz, suas mentes tornaram-se tão cegas que realmente acreditavam que a mensagem de Noé era um delírio. As multidões de maiorias não estavam do lado da justiça. O mundo voltou-se contra a justiça e a lei de Deus. Noé foi considerado um fanático. O mundo ria-se da loucura daquele homem iludido. E ao invés de humilharem seus corações diante de Deus, insistiram em sua desobediência e maldade como se Deus não tivesse falado através de seu servo. Noé permaneceu firme como uma rocha em meio à tempestade. Rodeado pelo desdém e ridicularização popular, ele se distinguiu por sua santa integridade e fidelidade inquebrantável. Suas palavras eram acompanhadas de poder. Seu relacionamento com Deus lhe dava força do poder infinito. Durante 120 anos, sua voz anunciou aos ouvidos daquela geração acontecimentos que, segundo a sabedoria humana, estavam fora de cogitação. O mundo antes do dilúvio argumentava que as leis da natureza haviam permanecido inalteradas por séculos. As estações haviam sucedido umas às outras. Até ali, nunca havia chovido. A terra era regada por uma neblina ou orvalho, mas devido à sua obstinada resistência às reprovações da consciência, aquela geração encheu a medida de sua iniquidade e se tornou madura para a destruição. Seu tempo de graça estava prestes a terminar. Noé havia seguido fielmente as instruções que havia recebido de Deus. A arca havia sido concluída exatamente como Deus determinara. Havia provisão de alimentos para homens e animais. E agora o servo de Deus fez o seu último e solene apelo ao povo. Em um angustiante apelo que as palavras não podem descrever, Noé suplicou que buscassem refúgio enquanto ainda podiam achar. Animais de todos os tipos, desde os mais ferozes até os mais mansos, foram vistos vindo das montanhas e florestas, encaminhando-se silenciosamente para a arca.
Ouviu-se então um ruído como um forte vento, e eis que surgiram aves de todos os lados e em tal quantidade, que chegaram a escurecer os céus e em perfeita ordem entraram na arca. Ao contrário daqueles animais, os homens não obedeceram a Deus. Guiados por anjos de 2 em 2, entraram na arca macho e fêmea, assim como Deus ordenara. Os animais limpos de 7 em 7, o mundo contemplava maravilhado. Alguns tiveram medo e chamaram seus filósofos para explicarem aquele estranho fenômeno. Ainda assim foi em vão, pois era um fenômeno que não podiam compreender. Deus ordenou a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te achei justo diante de mim e desta geração. O mundo havia rechaçado as advertências de Noé, mas a sua influência e exemplo foi uma bênção para a sua família. Como recompensa de sua fidelidade e integridade, Deus salvou com Noé todos os membros de sua família. O clamor da misericórdia havia acabado para aquela raça culpada. Os animais do campo e as aves do céu haviam entrado em seu refúgio. Noé e sua família estavam dentro da arca. Depois o Senhor fechou a porta. Viu-se um lampejo de luz deslumbrante e uma nuvem de glória mais vívida que o relâmpago que desceu do céu e pairou diante da porta da arca. A porta maciça, que não poderia ser fechada pelos que estavam dentro, foi lentamente fechada por mãos invisíveis. Noé ficou do lado de dentro, enquanto aqueles que rejeitaram a misericórdia de Deus do lado de fora. O selo de Deus havia sido posto na porta. Deus a havia fechado e somente Deus poderia abri-la. Após 7 dias que Noé e sua família entraram na arca, não houve sinais da iminente tempestade. Mas, ao 8º dia, nuvens negras cobriram o céu. Ouviu-se o estampido do trovão e o lampejo do relâmpago. Logo passaram a cair grandes gotas de chuva. O mundo nunca havia testemunhado nada parecido, e o medo tomou conta do coração dos homens. Todos perguntavam em seus corações: teria Noé razão? Estará o mundo condenado à destruição? O céu se escurecia cada vez mais. A chuva tornava-se ainda mais intensa. Os animais corriam aterrorizados, seus gritos discordantes pareciam lamentar seu próprio destino e o da humanidade. Se romperam então as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. A água parecia cair das nuvens em enormes cataratas. Os rios romperam seus limites e inundaram os mares. Jatos de água irrompiam da terra com força indescritível, arremessando pedras maciças para o ar, que quando caíam se enterravam profundamente no solo. Os altares onde haviam oferecido sacrifícios humanos foram destruídos, e os idólatras temeram diante do poder do Deus vivo, compreendendo que a causa de sua ruína foi a destruição e a idolatria. À medida que a violência da tempestade aumentava, árvores, edifícios, rochas e terra foram lançados em todas as direções. Por cima do rugido da tempestade, era possível ouvir os lamentos de um povo que havia desprezado a autoridade de Deus. Muitos estavam frenéticos de medo e esticaram seus braços à arca, implorando para lhes permitirem entrar. Suas súplicas, porém, foram em vão e se convenceram de que há um Deus no céu que governa tudo. Alguns, tomados pelo desespero, tentaram romper a arca para entrar nela. Porém, a firme estrutura resistiu a todos os seus esforços. Outros se penduraram na arca, até serem arrancados pelas forças das águas ou caírem devido à colisão com rochas e árvores. Cada fibra da maciça arca tremia quando era golpeada pelos violentos ventos que a empurravam de um lado para o outro. Os gritos dos animais dentro da arca expressavam seu medo e dor. Ainda assim, apesar de toda a violência dos elementos, a arca continuava flutuando em segurança. Algumas pessoas tomaram seus filhos e agarraram-se aos lombos de animais, sabendo que estes procurariam salvar as suas vidas subindo nas montanhas mais altas, a fim de escapar da água que não parava de subir. Outros se ataram às altas árvores que estavam no cume das montanhas. Refúgio após refúgio que prometia segurança acabava sendo abandonado.
medida que as águas subiam mais e mais, as pessoas fugiam para as elevadas montanhas em busca de refúgio. Em muitos lugares, homens e animais disputavam o mesmo espaço, mas todos eram varridos pela fúria das águas. A partir dos picos mais altos, os homens contemplavam um enorme oceano sem praias. As solenes advertências do servo de Deus já não eram mais motivo de zombaria e chacota. Como desejavam aqueles pecadores condenados recuperarem a oportunidade que deixaram passar. Mas a doce voz de misericórdia não seria mais ouvida. O amor, não menos que a justiça, exigia que os juízos de Deus pusessem um fim ao pecado. As águas vingadoras varreram o último refúgio. Aqueles que desprezaram a Deus morreram naquelas águas escuras. Pela palavra de Deus, aquele mundo pereceu coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, estão reservados pela mesma palavra para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Outra tempestade está por vir, e pecado e pecadores serão destruídos. Deus é amor. Ainda assim, há um limite de tempo para suportar a maldade. Vimos que Deus enviou um dilúvio para acabar com a maldade daquela época. Mas resta uma pergunta. Poderia ter havido uma catástrofe mundial sem que ela houvesse deixado um vestígio sequer? O dilúvio universal é mais do que uma história de um livro. É uma história escrita na Terra. E essas evidências físicas permanecem escritas como testemunhas para nós. Chegou a hora de começarmos a investigar o juízo. Uma das características mais únicas e belas do Grand Canyon são as diferentes cores de seus estratos sedimentares. Elas são vistas ao longo da parede do canyon por quilômetros. Essas camadas de calcário e arenito acabam criando esse arco-íris nas rochas. É essa característica do Grand Canyon que o torna tão belo de ser contemplado. E são justamente essas camadas que nos dão a maior pista de como o Grand Canyon foi formado. As camadas rochosas que vemos em todos os lugares da Terra geralmente estão em camadas. As rochas sedimentares estão quase todas depositadas pelas águas. Vemos que essas camadas de rochas são de turbiditos, o que quer dizer que uma grande catástrofe provocou uma ação turbidítica, carregando aquela enorme quantidade de sedimentos por meio de água. Então a água traz a lama ou areia, ou mesmo materiais mais grosseiros, carrega e deposita em uma camada. É normalmente assim que as rochas são formadas na coluna geológica. E então existem diferentes tipos de sedimentos que acabam fazendo com que as rochas pareçam bem diferentes, bem em cima uma da outra. Mas a pergunta é, depois da formação dessa camada, quanto tempo se passa até a próxima camada se formar em cima dela? A tendência geral é crer que, ao longo de milhões de anos, um oceano avançou sobre o continente, depositou uma camada de sedimento e então se retirou, deixando o solo seco mais uma vez. Durante este período seco, que teria durado dezenas de milhões de anos, esta camada sedimentar estaria exposta aos elementos do clima e à erosão. E se apenas ficar lá, sem ser coberto rapidamente, então muitas coisas acontecem. As plantas crescem nela, as raízes se espalham, vira moradia de animais. As correntes de água vão cavar canais nela. Então ela não fica intacta.
Dezenas de milhões de anos de ação atmosférica e erosão teriam deixado uma grande quantidade de irregularidades entre os estratos, como, por exemplo, colinas e vales. Mas não é isso que vemos. Há pouca variação entre os níveis, eles são extremamente planos. E esse período de tempo que supostamente ocorre entre duas camadas pode ser de 10 milhões de anos, pode ser de 15 milhões, pode ser de até 150 milhões de anos, como a gente vê numa certa parte do Grand Canyon, nos depósitos do Grand Canyon. Você espera tanta erosão, na verdade, tanta erosão, que todo o registro já deveria ter acabado há muito tempo atrás. A taxa média de erosão é de cerca de 61 milímetros a cada 1000 anos. Aplicando a taxa de erosão de 61 milímetros a cada 1000 anos, ao longo de um período de 150 milhões de anos, não deveríamos ter 90 metros de erosão, tampouco 900 metros de erosão, mas 9 quilômetros de erosão. Todos os sedimentos juntos que compõem os estratos do Grand Canyon deveriam ter suportado uma erosão 6 vezes maior. Mas o que vemos são estratos horizontais. Isso indica que foram depositados rapidamente em uma sequência muito veloz. Então, é realista achar que 150 milhões de anos se passaram e nada aconteceu com essa camada? Não foram erodidos grandes vales. Realmente não parece que houve esse tempo entre essas diferentes camadas. O clima está em constante mudança, e a superfície da Terra muda com ele. As tempestades, inundações, furacões, terremotos, vento e outros fatores transformam e esculpem a superfície de nosso planeta. Estes elementos sempre depositam novos sedimentos ou erodem o sedimento presente, fazendo com que a superfície se torne irregular. É o tempo que causa essa mudança. Assim, ao vermos que o ponto de contato entre essas camadas não apresentam sinais de erosão ou de deposição, não faz sentido a ideia de que milhões de anos se passaram sem que a superfície dessas camadas sofresse alteração. Estas são camadas turbidíticas, geralmente classificadas de grosso a fino, o que desafia princípios uniformitários. Tinha que ser uma deposição rápida. Quando você tem um intervalo de 100 milhões de anos, você tem algumas milhas de erosões. Ainda assim você olha para esse vão e ele é plano. Se tivesse demorado tanto tempo, você teria que ter erosões irregulares dentro desse vão. Então a característica erosiva está dizendo... Hey! Pouco tempo, pouquíssimo tempo. A planura das camadas e assim por diante nos fala de um passado inteiramente diferente. Esse é o tipo de dado que você esperaria do dilúvio de Gênesis. Não podemos ver a erosão de milhões de anos, porque estes nunca existiram. Isso é o que as rochas revelam. Mas a erosão não é a única coisa que falta. Também estão ausentes camadas inteiras de sedimento, que representam milhões de anos. Aqui no Grand Canyon podem ver que atrás de mim há essa rocha de coloração mais clara chamada de arenito coconino. Ela está bem acima dessa mais escura chamada de folhelho permiano. Entre as camadas de arenito coconino e folhelho permiano falta uma terceira camada, chamada de formação Schnabel Hill. Veja nesta imagem o arenito coconino de cor mais clara, seguido logo abaixo pela formação Schnabel Hill, aquela que está ausente no Grand Canyon. Abaixo da formação Schnabel Hill está o folhelho permiano, um pouco mais escurecido devido à vegetação do vale. Esta é a formação Schnabel Hill. São mais de 240 metros de rocha, o que corresponderia a 6 milhões de anos. Isso é um grande problema para a ciência, já que aquela camada não deveria estar ausente. Isto porque, na mente de um geólogo moderno, cada camada está atrelada a um período de tempo. E eliminar uma camada de rocha significa eliminar este período de tempo. A explicação sugerida para este problema é a de que as camadas ausentes de fato existiram. Elas foram formadas acima das camadas inferiores, e a suposta razão para o seu desaparecimento teria sido a ação da erosão até a camada anterior. Então, com o passar do tempo, o próximo estrato teria tomado o lugar da antiga camada.
Mas o grande problema dessa explicação é que o contato entre as camadas é absolutamente nivelado. Isso não demonstra evidência alguma de erosão, como sulcos profundos, desgastes e outros fatores. Não encontramos nenhum desses cenários. Porque eles são um desafio para as longas eras geológicas. Porque não há nenhuma erosão ali. A formação Schnebly Hill se encontra em meio a esses dois estratos e não apresenta sinal algum de erosão. Isso não apenas indica que houve pouca ou nenhuma passagem de tempo entre a formação dessas duas camadas, mas que também foram depositadas de maneira rápida por um evento catastrófico. É por essa razão que não encontramos a formação Schnebly Hill entre aqueles estratos do Grand Canyon. A mesma condição pode ser observada a apenas 144 quilômetros dali. O Grand Canyon é um fantástico exemplo geológico de catastrofismo. Ele desafia as teorias modernas que procuram explicar essas incoerências. Já neste local, temos calcário Redwall descansando sobre uma camada de calcário Moave. Entre essas duas camadas deveria haver a formação Temple Butte, que representa 155 milhões de anos. No lugar onde ela deveria estar não há nada, assim como também não há evidências dos quase 10 quilômetros de erosão que deveria haver após todo esse tempo. Não há nenhum indício de erosão, nenhuma evidência de deposição. Tudo o que temos é uma área plana. Mas não pode haver uma área plana de 30, 40, 50 mil quilômetros que não muda, que continua sendo uma área plana por 100 milhões de anos. 100 milhões de anos é tempo suficiente para erodir a América do Norte de sua elevação atual até o nível base, até o nível do mar, umas 6 ou 7 vezes. Aqui a área de contato entre o calcário Redwall e o calcário Mauve é horizontal, o que significa que transcorreu pouco ou nenhum espaço de tempo entre os dois estratos. Os 150 milhões de anos ausentes entre esses dois estratos não correspondem à coluna estratigráfica. Por esta razão, os serviços do parque colocaram uma placa que confirma essa inconsistência. Exibimos apenas algumas dessas inconsistências, e em nenhuma delas há sinais de erosão ou deposição durante os supostos períodos de milhões de anos. Este é um problema sério para os evolucionistas, porém não é nada quando comparado à grande discordância, um vazio de tempo de mais de 1 bilhão de anos. Mas isso não é tudo. O contato entre as duas camadas também é horizontal. É interessante que quando descemos ao nível do Rio Colorado, nós encontramos o que chamamos de pré-cambriano. O material vulcânico é muito acidentado e muito misturado. E os sedimentos cambrianos que aparecem sobre eles permanecem ali. Posteriormente, eles se tornam pouco misturados, camada após camada. Tornei-me bastante consciente daquela grande inconformidade que fica entre o pré-cambriano e o cambriano, lá no Grand Canyon. Isso é nítido. Está sempre lá. A grande discordância do Grand Canyon é 1,2 bilhão de anos ausentes entre as camadas cambriana e pré-cambriana. Durante este tempo, deveríamos observar 72 quilômetros de erosão irregular. Este é tempo suficiente para erodir os 40 quilômetros da crosta terrestre 2 vezes. Ainda assim, a camada cambriana se assenta horizontalmente sobre a pré-cambriana. E mais uma vez, o ponto de contato entre as duas é horizontal, o que indica que a deposição dessas duas camadas não é o resultado de 1,2 bilhão de anos de erosão. As evidências apontam para uma grande catástrofe ocasionada por água, que ocorreu em um período curto de tempo. Então, você vem para a camada cambriana. E de repente, tudo muda drasticamente. A maioria dos seus filhos animais, de repente, aparecem naquela camada cambriana. Não se tratam de espécies isoladas, são filos inteiros que aparecem de repente. Isso é assombroso. Veja, um filo é uma categoria muito ampla de animais. Por exemplo, o filo Molusca. O filo Molusca abrange desde os caracóis e lesmas até os camarões e polvos. Todos esses animais pertencem a este grupo.
Como explicar que todos apareceram simultaneamente ao mesmo tempo? Isso não se encaixa com o lento processo evolutivo. E este é um problema duplo para a evolução, e os evolucionistas estão cientes disso. Eles chamam isso de explosão cambriana. A explosão cambriana é o período das camadas cambrianas em que temos registros fósseis de animais completamente formados. Estes fósseis totalmente formados nos fornecem dados para nossa investigação. Como a camada pré-cambriana não contém fósseis de animais, filos ou espécies intermediárias, nos levam a considerar o conceito de processos evolutivos entre espécies como puramente teóricos. Então, o que isso nos diz? Isso indica evolução? Não, indica criação. A camada pré-cambriana, frequentemente chamada de rocha basal, contém somente fósseis de organismos unicelulares e de algumas criaturas de corpo macio, como vermes e águas-vivas. Isso se encaixa com o registro bíblico, já que antes do dilúvio não havia padrões climáticos severos ou catástrofes que pudessem enterrar e fossilizar grandes animais. No entanto, a camada cambriana, que está logo acima dela, é a primeira camada sedimentar depositada pelo dilúvio. É por esta razão que vemos um filo inteiro de animais totalmente desenvolvidos surgir abruptamente. A razão pela qual não vemos traços de espécies intermediárias ou de lentos processos evolutivos é porque estes nunca ocorreram. As camadas sedimentares do Grand Canyon não são evidências da evolução. Pelo contrário, são testemunhas de uma inundação catastrófica. Quando vemos o tamanho desses depósitos, somos levados a crer que esta inundação foi um evento global. Quando olhamos para o Grand Canyon, é possível ver todas as camadas em sua lateral. E todas essas camadas se estendem por centenas de quilômetros. Até o Arizona, Utah, Wyoming e Montana. As mesmas camadas chegam até mesmo ao Canadá. O arenito da Pitts, que se encontra no fundo do Grand Canyon, foi a primeira camada depositada pelo dilúvio. Ela começa no México, cruza a América do Norte e chega até mesmo na Groenlândia. A formação Morrison cobre cerca de 643 mil quilômetros quadrados do Novo México ao Canadá. E o arenito de São Pedro cobre aproximadamente 800 mil quilômetros quadrados. Ao observarmos aquelas camadas, vemos que todas elas estão niveladas horizontalmente. Isso não apenas mostra que aquelas camadas foram assentadas rapidamente, mas também revela que não houve milhões de anos de erosão entre elas. A ausência de erosão entre as camadas do Grand Canyon mostra que estas foram depositadas rapidamente por uma catástrofe. E o fato destas camadas percorrerem centenas de quilômetros, passando por vários estados e chegando até mesmo ao Canadá, revela que a dimensão da catástrofe foi muito maior do que qualquer coisa que o homem moderno já viu. Em termos de evidências de inundação mundial, nós olhamos os sedimentos e, observando a estrutura dos sedimentos e os fósseis que são encontrados nos sedimentos e os que não, nós temos o que chamamos de coluna geológica. E encontramos o período cambriano, o ordoviciano, o siluriano, o devoniano, o carbonífero e o permiano. Essas são apenas algumas das principais estruturas que vemos. Podemos encontrá-las nos Estados Unidos, podemos percorrer a Europa e, adivinhe, encontramos as mesmas sequências. Vamos para a Ásia, encontramos as mesmas sequências. Vamos para a Austrália e encontramos as mesmas sequências. Encontramos não somente as mesmas sequências em estrutura e em conteúdo, mas também o conteúdo fóssil. Para mim, isso diz que algo tinha que acontecer no mundo inteiro. Se não simultaneamente, mas quase simultaneamente, para que todas as estruturas sedimentares pudessem desaparecer. Eu tento focar naquelas partes dos registros que nos deixam cientes dos aspectos globais do dilúvio. Por exemplo, o que chamamos do giz de Cretáceo, que são achados por todo o mundo. A camada de giz é depositada debaixo d'água. Ela é formada a partir dos esqueletos de carbonato de cálcio dos foraminíferos,
que são organismos marinhos. E há uma enorme quantidade desses organismos. Esta camada de giz não está apenas entre os continentes, mas por todo o continente. Como explicar isso se ela é depositada apenas debaixo d'água? Isso nos leva a crer que todo o planeta esteve embaixo d'água ao mesmo tempo. Essas são evidências tão fortes que de fato houve um dilúvio universal, de que o indivíduo precisa de muita, mas muita imaginação para vê-las como uma série de avanços e retrocessos periódicos do mar. E esses são somente um dos tipos de depósitos que nos diz que tivemos alguma coisa acontecendo em uma escala mundial. Porque você tem o carvão em várias partes do mundo, todos no exato mesmo lugar e registro geológico. Descobriremos que eles estão assentados sobre uma camada de ferro com areia que chamamos de arenito glauconítico. E vamos encontrar o arenito glauconítico na Inglaterra. Podemos encontrar as mesmas estruturas aqui nos Estados Unidos, no Alabama e em toda aquela área. Podemos encontrá-las na Austrália. E adivinhe, todos eles estão assentados sobre o arenito glauconítico, todos têm os mesmos tipos de fósseis, todo o negócio está lá. Mas é uma evidência de que houve continuidade em todo o mundo. Eu estou aqui na margem sul do Grand Canyon, a 2.000 metros acima do nível do mar. Isto é o que chamamos de formação de calcário Kaibab. Esta rocha sedimentar é encontrada sobre todo o estado de Nevada, Utah e Arizona, chegando até mesmo na Califórnia. Ela está repleta de fósseis marinhos. E o fato de fósseis marinhos serem encontrados aqui indica que essa camada se formou rapidamente para que fosse possível o processo de fossilização. Existem certos tipos de formação de calcário. Há uma formação de calcário característica que você encontra no Grand Canyon e em outras áreas do Paleozoico. Você as encontra também na Europa, na Ásia e em outras partes do mundo. Então você encontra esses calcários muito típicos de serem globais em sua distribuição. Conforme você vê o registro, há coisas que são características aqui que estão ao redor do mundo. Você continua um pouco mais e vê coisas diferentes que são características em torno do mundo, e se continuar vai ver outros tipos de rochas que têm características em todo o mundo e assim por diante. Existem muitos exemplos disso. E então, por que essas coisas são tão globais? Eu acho que a melhor explicação é uma catástrofe global. A larga distribuição de giz e outras camadas sedimentares condiz com aquilo que esperaríamos de uma catástrofe mundial. Já os fósseis, normalmente considerados uma evidência da evolução, são, na verdade, uma forte evidência do relato bíblico do dilúvio. Encontrar os mesmos fósseis nas mesmas camadas, em todo o mundo, para mim é outro ponto forte e marcante de que houve uma inundação global, um fenômeno global. E ao olharmos para o registro fóssil, encontraremos fósseis menores e menos complexos no fundo. E à medida que atravessarmos a coluna geológica, encontraremos uma complexidade cada vez maior. Isso acaba levando a muitas pessoas a concluir que houve uma progressão evolutiva no registro fóssil, que vai desde o simples até o complexo. Acontece que isso não existe. Não existem animais simples. Todo animal já encontrado é incrivelmente complexo. E muitas pessoas falam sobre eles como a primeira aparência de vida. Eu gostaria de propor que olhássemos não como um registro de vida, mas como um registro de morte. É a primeira aparência da preservação das coisas que estão morrendo. Nós temos esta complexa destruição aquosa, o dilúvio, acontecendo. E ao mesmo tempo em que estes sedimentos estão se instalando, eles também prendem as formas de vida à medida que morrem, da simples a mais e mais complexa. É óbvio que quando o ambiente é coberto com turbidito, os seres que vivem no fundo serão enterrados no fundo. Já os que são capazes de nadar mais alto são enterrados a um nível superior, e os que já se encontravam na parte superior serão encontrados lá mesmo. É exatamente o que vemos no registro. Encontramos peixes fossilizados que se encontram em sua posição de nado, até mesmo com comida em suas bocas. Isto é prova de uma morte instantânea. Os fósseis se formam apenas em decorrência de um enterro rápido. E para que haja um enterro rápido é necessária uma catástrofe. Um deslizamento causado por chuva forte ou inundação pode prover essa condição.
O fato de haver tantos fósseis encontrados pelo mundo, todos nas mesmas camadas, é evidência de um enterro rápido em escala global. Outra forte evidência de que isto é o resultado de um dilúvio global é o fato de muitos desses animais terem sido arrastados juntos por fortes correntezas. Estes são os cemitérios fósseis. Cemitérios fósseis são algo que a maioria das pessoas não estão familiarizados. É a ideia de que você tem uma mortalidade em massa. Quer dizer, um número grande de animais foram destruídos e enterrados praticamente ao mesmo tempo. E provavelmente o mais popular desse tipo de fósseis é o dos dinossauros. Mas existem áreas de concentração que sempre me fez pensar. Vamos olhar como estão os sedimentos. Talvez esta é uma área baixa e essas coisas foram levadas e depositadas em pequenas áreas baixas e concentradas dessa forma pela água que moviam esses corpos. Achamos coisas assim por todo o globo. Por exemplo, há camadas em Utah Central onde há braquiópodes, que são tipo moluscos. Deve haver uns, bilhões desses organismos que compõem essas camadas. Isso é um cemitério de fósseis. É uma quantidade muito grande, é uma quantidade excessivamente alta de fósseis. Estou trabalhando, no momento, em uma escavação em Wyoming, onde temos mais de 10.000 dinossauros. Isso certamente indica que houve uma catástrofe. Não tem como juntar tantos fósseis em um só lugar sem uma catástrofe. Descobrimos que em nosso depósito os ossos não estão como deveriam estar se os animais tivessem morrido ao longo do tempo. Ao invés disso, os ossos estão desarticulados e eles estão organizados por tamanho. Os ossos maiores estão embaixo e os menores estão em cima. O único modo disso acontecer é se os ossos fossem transportados em uma enxurrada e depois afundado rapidamente até águas profundas, e os ossos maiores desceram antes dos ossos menores. Veja, por exemplo, a bacia de Karoo. Ela é enorme. E os dinossauros e criaturas se encontram em uma posição de corrente de água. O pensamento moderno diria que esses animais teriam sido depositados em bacias e rios que se espalharam por praticamente todo o continente. Isso seria um rio gigantesco. Não vemos isso acontecendo hoje. É necessário imaginar um mundo totalmente diferente no passado. Há muitas coisas que apontam para um dilúvio universal. As violentas forças do dilúvio arrastaram milhares de animais para grandes áreas onde foram fossilizados. No entanto, sob circunstâncias diferentes, alguns desses restos de animais se tornaram carvão. O carvão é uma massa de material vegetal que foi depositada numa unidade. Essa massa foi compactada e se transformou quimicamente em carvão. Depósitos de carvão podem ser muito extensos, eles podem ser muito grossos também, até 300 metros de espessura para uma camada individual. Nós o encontramos nessas costuras bem planas, que geralmente têm pontas e fundos muito acentuados, e assim por diante. O que normalmente não é a maneira como as plantas crescem. Isso parece transportado, obviamente, depositado pela água. Encontramos organismos marinhos em campos de carvão que são depósitos terrestres. Isso desmente qualquer história que contradiga o relato bíblico. Encontramos grandes quantidades de carvão. Temos carvão no Wyoming, temos milhões e milhões de toneladas de carvão na Austrália, temos milhões e milhões de toneladas de carvão na Europa. Voltando à Pensilvânia, temos todo esse tipo de material. Eles cobrem milhares de quilômetros quadrados e você encontra o mesmo tipo de depósitos de carvão no mesmo lugar, no registro geológico espalhado por toda a Europa, indo para a Rússia e assim por diante. A extensa distribuição desses depósitos de carvão é em escala mundial. Independentemente de sua localização, esses depósitos de carvão se encontram na mesma posição na coluna estratigráfica, demonstrando que foram depositados ao mesmo tempo. Portanto, seria lógico concluir que a formação desses depósitos de carvão são resultado de uma catástrofe causada por água, ocorrida em escala mundial e praticamente ao mesmo tempo.
Estima-se que sejam necessários de 600 a 900 centímetros de vegetação para formar 30 centímetros de carvão. Alguns desses depósitos possuem mais de 30 metros de espessura, o que exigiria mais de 60 ou 90 metros de vegetação cobrindo uma área de muitos milhares de quilômetros quadrados. Quando os cientistas observam a quantidade de carvão existente na Terra, se dão conta que nem toda a vegetação existente no planeta seria capaz de formar essa quantidade de carvão. E é verdade. A diferença é que eles acreditam que todo esse carvão foi resultado de milhões de anos de acumulação. A Bíblia, por outro lado, diz que a Terra antes do dilúvio era um planeta verde exuberante. Não é improvável que isso venha apenas da vegetação que existia pouco antes do dilúvio. Muitos cientistas, por exemplo, acreditam que os céus em sua criação permitia a Terra estar um pouquinho abaixo de 2 atmosferas de pressão. E essas 2 atmosferas de pressão promoveria um crescimento significativo? Onde agora vemos desertos, cordilheiras e continentes gelados, houve uma vez, antes do dilúvio, terras férteis e bosques como nunca vimos antes. Encontramos grandes quantidades de petróleo nos desertos do Oriente Médio, que são vestígios desta antiga paisagem verde. Os cientistas descobriram, através de perfurações, que um dia a Antártica já foi um continente tropical coberto por palmeiras. As enormes florestas enterradas durante o dilúvio e que depois se transformaram em carvão e petróleo formam os extensos depósitos que vemos hoje em dia. Estas são apenas algumas das evidências que testificam do grande amor de Deus pelo homem mediante a criação de um planeta verde exuberante, e que mais tarde foi destruído por uma catástrofe de água, exatamente como a Bíblia diz. O dilúvio é um evento que harmoniza o que vemos na geologia. Em termos de uma criação recente de Deus, em apenas 6 dias, alguns milhares de anos atrás, como descrito na Bíblia. Existem tantas evidências que é impossível investigá-las todas em tão pouco tempo, mas basta observar o panorama para ver que a Terra fala por si mesma. Vimos que não há erosão entre as diferentes camadas horizontais do Grand Canyon, o que indica que estas camadas foram depositadas rapidamente e não após milhões de anos. Vimos também que a magnitude desta catástrofe precisa ser tão grande quanto os estratos que ela formou, e a extensão dessas camadas pelos continentes confirma o seu impacto mundial. Vimos também que não há rastros de erosão entre essas camadas sedimentares durante os supostos milhões de anos. A ausência desta erosão não se encaixa com o modelo evolutivo. Também vimos que a primeira camada sedimentar contém fósseis de animais completamente formados. Não há etapas evolutivas progressivas. A existência de fósseis nessas camadas são a evidência de que esses animais foram enterrados rapidamente. Alguns peixes possuem até mesmo alimento em suas bocas. E os grandes cemitérios fósseis também são uma prova sólida de que milhares de animais mortos, como peixes, mamíferos e até aves, foram arrastados, enterrados e fossilizados juntos. Vimos também que os depósitos gigantescos de carvão e petróleo só poderiam ter sido criados através da compactação da vegetação de uma terra verde e exuberante que tenha sido destruída e enterrada. Vimos como a camada de giz do Cretáceo, formada pelo dilúvio, cobre todos os continentes, apontando para um desastre global. Quando consideramos todas essas evidências, vemos que a própria Terra revela que, em algum dia, ela foi destruída por uma catástrofe mundial causada por água. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas essas coisas que a mão do Senhor fez isto?
Uma vez que o mundo está tão repleto de evidências, por que algumas das mentes mais brilhantes da comunidade científica rechaçam a história do dilúvio como descrita na Bíblia? A razão tem pouco a ver com as evidências. A Bíblia nos dá uma explicação da história, que a Terra e a vida foram criadas, tudo foi criado perfeito e então mudou por causa do pecado. Se isso for verdade, por que tantos cientistas se opõem totalmente a esse ponto de vista? O motivo tem mais a ver com visão de mundo do que com dados. Deixar as perspectivas religiosas. Fora disso não se resolve esse problema. O preconceito não é um problema religioso, mas humano. Não importa o que professamos, se dissermos eu sou cristão e rejeito a biologia evolucionista, ou eu sou evolucionista e rejeito o cristianismo, ou se eu estiver andando em círculos entre estes dois, ainda assim, tudo que fazemos, tudo que vemos, tudo que dizemos e percebemos, toda a nossa visão de mundo, o jeito que formulamos os nossos conceitos, nossos pensamentos sobre tudo que vemos e sabemos sobre o mundo ao nosso redor, são inevitavelmente afetados por essas duas visões. Essa visão de mundo tem uma forte influência sobre o que nós percebemos e no tipo de perguntas que fazemos. Se você limitar o número de interpretações que você pode adicionar à sua cosmovisão, então, obviamente, isso vai limitar os tipos de teorias que você pode criar. Então, por exemplo, se você está olhando para uma cosmovisão materialista e você está olhando para esses equipamentos moleculares incríveis que eu gosto de usar, ou a informação que está gravada no DNA, há um grande número de teorias que você pode criar baseado nesses dados que você coletou. Mas se você é um materialista, nenhuma das suas teorias poderia sugerir que uma mente inteligente escreveu essa informação no DNA. Essa é uma teoria que não é permitida. A grande verdade é que a evolução contraria as leis da física. Veja, tudo se transforma de um nível superior para o inferior. O que sempre acontece é a regressão e nunca o contrário. Essa é a lei da termodinâmica. A vida procura desafiar a lei da termodinâmica. Assim, o que temos é uma teoria que basicamente viola cada lei da física. E ainda assim, é uma das teorias mais reconhecidas e até mesmo protegidas pela legislação. É realmente inacreditável. A ciência se define como uma exploração sistemática que constrói, organiza o conhecimento em forma de explicações comprováveis e previsões sobre o universo. O problema da evolução é que suas explicações não podem ser provadas. A evolução necessita que algo que não está vivo possa por si mesmo criar algo vivo. Esse misterioso evento não pode ser observado em nenhum lugar, nem na natureza e nem em laboratório. Ela, portanto, não segue o método científico, o que a impede de ser estabelecida como um fato científico. Toda a vida é composta por DNA, uma forma muito complexa de se organizar informação. A razão pela qual os processos naturais não podem e nunca poderão produzir vida é porque os processos naturais não geram ou organizam informação. A organização requer inteligência. Onde vemos evidência de organização, vemos evidência de Deus. Portanto, a revelação mais suprema que o estudo da ciência e do mundo natural pode dar ao homem é o descobrimento da existência do sobrenatural. Apesar disso, o orgulho humano e sua insistência em ter o mundo sem Deus acaba influenciando os nossos tribunais e sistemas educacionais. A lei obriga que a evolução seja ensinada como um fato infalível.
As pessoas me fazem perguntas sobre por que é que a ciência parece estar cada vez mais e mais confiante em seu compromisso com uma ex-origem completamente evolutiva da vida. É porque temos mais dados? Não, realmente não é isso. É porque a ciência tem uma certa visão de mundo e a confiança nessa visão está cada vez mais forte. E acho que parte disso é por causa das batalhas políticas sobre o que será ensinado nas escolas públicas. Quando nos mandam ensinar esta teoria, o que eles estão fazendo, pelo menos na minha opinião, é obrigar a todos os professores a mentir, já que os professores têm que ensinar essa teoria, que é uma hipótese da ciência moderna, enquanto existem teorias melhores para explicar aquilo que vemos e que são excluídas. O mais justo a se fazer seria apresentar as duas teorias aos estudantes, para que eles mesmos pudessem escolher. Mas a maneira como está se fazendo hoje vai contra toda a lógica. Você não fala de Deus em nossos livros didáticos, livros científicos e históricos e assim por diante. Deus está fora de cena. Mas e se Deus realmente existir? Não é assim que se encontra a verdade. Então é assim que a cosmovisão pode limitar as coisas. Uma das coisas que eu realmente aprecio sobre a cosmovisão bíblica que os cristãos aceitam é que ele é libertador. Não podemos dizer que toda a realidade é apenas o que eu posso ver mecanicamente, e assim por diante. Não há nada que nos diga que tudo isso é realidade. Eu prefiro uma abordagem mais ampla. Vamos incluir Deus nas possibilidades. E olhar para os dados científicos. E os dados científicos, eles tendem a nos apontar para Deus. Quando você diz, bem, eu não vou me envolver com religião ou com a Bíblia, porque isso não é ciência. Acho que você está sendo desnecessariamente restritivo e está eliminando a possibilidade de você investigar o que pode ser verdade. Mas a ciência tem um certo apelo à independência da mente e do coração humano. A ciência é o reino do ser humano. Isso é o que temos feito, isso é o que sabemos. Enquanto que a religião, a fé e o cristianismo são o reino de Deus. Acredito que o maior empecilho de aceitar o relato bíblico são as consequências de aceitá-lo. Agora, o problema de trazer Deus para essa discussão é que, inevitavelmente, volta também a questão da responsabilização moral. E dizer que tem moralidade em um paradigma evolucionista é enganar-se mesmo. Não pode haver um ser supremo e seres inferiores sem definir essa relação de alguma forma. E intuitivamente reconhecemos que há uma lei moral. E examinados por essa luz, não ficamos bem na cena. E, portanto, para escapar desse contexto de julgamento, para escapar do contexto de responsabilização moral, há uma tendência natural de querer se esquecer do Criador. E, consequentemente, coisas como a história do dilúvio, as evidências que ainda são visíveis na Terra, estas são coisas que talvez, de alguma forma, nosso subconsciente fica muito feliz encontrando uma explicação alternativa. Nós nos sentimos confortáveis deixando essa ideia de responsabilização moral. Eliminar a responsabilidade moral implica em reescrever a história do mundo. Adotou-se uma nova visão de mundo, uma visão de mundo que exclui o dilúvio. O objetivo disso é eliminar o juízo de Deus e, como consequência, eliminar a responsabilidade moral. O que vamos ver agora é como ocorreu essa transição.
Se olharmos para a cultura popular de hoje, a história do dilúvio não é aquela normalmente aceita como literalmente verdadeira. Então fica fácil olhar para ela e dizer que ninguém acredita. Bem, isso meio que levanta a questão sobre o que se pensava nos milênios passados. E a resposta é: todo mundo acreditava. Na verdade, a história do dilúvio universal foi relatada vez após vez em culturas espalhadas ao redor do mundo. Cada cultura parece ter uma história sobre o dilúvio e todos tiraram algumas lições disso. As lições variam aqui e ali, mas eles acreditavam nela. Então por que não acreditamos mais? Os estudantes às vezes me perguntam como a ciência chegou a esse ponto de vista que eles têm agora, que nega milagres e é apaixonadamente relutante em aceitar a criação. E você tem que ir através da história para poder explicar isso. Nossa sociedade foi submetida a algo como uma colcha de retalhos de ideias intelectuais que foram organizadas para minar a história do dilúvio, a história do mundo e a história da criação. O grande acobertamento. Enterrando o juízo. Toda a superfície da Terra foi alterada por um desastre causado por água. E essas evidências tão avassaladoras não podem simplesmente serem apagadas por aqueles que rejeitam a história do dilúvio. Eles então a reinterpretaram. Alguns fatores na sociedade eram muito autocráticos, dogmáticos e perseguiam as pessoas, suprindo-as e dificultando muito a vida delas. E quem eram essas agências que faziam isso? Bem, eram o governo e a igreja. Uma das coisas que o homem mais deseja é obter o domínio sobre os outros homens. Durante a Idade Média, era a igreja que governava o mundo. Então, durante a Idade Escura, ou período da Idade Média, por 1500 anos, tivemos esse marco monolítico, quase que universal, de governança da Igreja Católica por toda a Europa. Uma das arenas de combate no desenvolvimento da nova liberdade de pensamento, mesmo sob a influência da Igreja Católica nos últimos 1500 anos, com certeza era o campo da ciência. E as histórias desses cientistas são bastante conhecidas, desde Galileu a Newton, de Copérnico a Francis Bacon, que travaram conflito com a igreja. Provavelmente Galileu é um dos mais famosos. Ele promoveu o heliocentrismo, ou o Sol como centro, e todos os planetas girando ao redor, mas a igreja não gostou disso, por uma variedade de razões filosóficas. Manter a Terra no centro era filosoficamente importante. Essa era a marca da perfeição de Deus, e ter essa ideia circulando por aí de que a Terra não está onde achávamos que ela estava e de que outros planetas não giravam em círculos perfeitos, isso não foi nada popular. Então Galileu foi chamado pela Santa Inquisição, foi preso, ameaçado com punição severa e possivelmente morte. Nós usamos essa história hoje, infelizmente, muitas vezes para criar esse antagonismo intransponível entre o cristianismo e a ciência. E isso não é o que deveríamos aprender dessa lição, porque quando olhamos para os ensinos da igreja na Idade Média, em muitos casos, não é o que a Bíblia diz. O mundo estava dominado por um pensamento religioso muito rígido. E qualquer coisa que saísse desse esquema tão rígido era visto como uma ameaça à verdade. Algo que era contrário a Deus, contrário à Bíblia. E como tal, precisaria ser eliminado pela força, mediante a ação da Inquisição e da pena de morte. E chegou finalmente a um ponto na história onde as pessoas estavam cansadas disso. Elas estavam exaustas disso e a igreja estava perdendo sua credibilidade por causa disso. Por causa da forma como eles estavam tratando as pessoas. As pessoas estavam cansadas da forma que os governos haviam tratado elas.
E isso ocasionou um movimento entre os estudiosos para se afastarem das autoridades e de quaisquer dessas agências autocráticas. O mundo via Deus como um Deus vingativo, que ficava à espreita, observando, só esperando alguém fazer alguma coisa de errado. E os reis governam não por amor, mas por ganância. Outros são controlados não por amor, mas por medo, incluindo a igreja. Percebendo o poder abusivo que prevaleceu por toda a Europa, eles totalmente rejeitaram a Igreja Católica, no qual, claro, na mente deles, significava rejeição total ao cristianismo. E isso abriu a porta para uma sociedade mais inclinada ao ateísmo. E, segundo a mentalidade do homem, quem era essa força restritiva? Bem, a força restritiva que impedia a expansão da mente era Deus. Portanto, vamos nos livrar dele, vamos nos livrar de Deus, para que assim possamos crescer intelectualmente. E foi isso que fizeram na Revolução Francesa. Ao invés de submeter as massas aos seus dogmas e cega submissão, a obra de Roma as tornou infiéis e revolucionárias. Consideraram que sua avareza e crueldade era fruto da Bíblia e que não mais aceitariam isso. Roma distorceu o caráter de Deus e agora os homens passaram a rejeitar a Bíblia e o seu autor. Isso desencadeou automaticamente a Revolução Francesa e a total anulação do poder da Igreja que se havia mantido sobre o povo por mais de 1000 anos. Na Assembleia Nacional da França, a turba revolucionária declarou que só prestaria culto à razão. Apresentaram então uma bela mulher vestindo uma capa azul e a proclamaram como deusa da razão. E eles então consagraram a deusa da razão. Aconteceu que a razão tomou o lugar da fé em Deus. Levaram essa mulher de carruagem até Notre-Dame, destruíram a igreja e passaram a pregar semanalmente o ateísmo. Os franceses reagiram aos séculos de perseguição por parte da Igreja Católica, estabelecendo uma nova forma de governo. No lugar de uma nação com uma visão de mundo cristã pervertida e dominada pela Igreja Católica, foi adotada pela sociedade uma visão de mundo ateísta desprovida de qualquer influência cristã. A isso chamamos iluminismo. Eles não queriam coisa alguma com Deus. Eles viram que Deus era tirânico. Pessoas eram forçadas a acreditar. Portanto, agora vamos retirar Deus da equação. O que aconteceu na Revolução Francesa foi o seguinte: passamos de um mundo centrado em Deus para um mundo centrado na razão. O ateísmo surgiu, você sabe, tremendamente na França. Veja o que aconteceu na França. A Bíblia foi queimada, foi destruída. E chamam a isso de Era do Iluminismo. Portanto, vemos essa ideia de iluminismo retirando totalmente Deus do quadro. Dentre todos os segmentos da sociedade francesa, foram os padres católicos que sofreram a maior taxa de mortalidade per capita. Havia muita animosidade e eles descontaram seu ódio na igreja. E na maioria dos casos, eles descontaram também no cristianismo. Reforçando-se para defender a ciência e a razão como os novos ideais da sociedade, as ações das correntes ateias focaram em descristianizar a França, um período que ficou conhecido como Reinado do Terror. Capturou-se e executou-se os sacerdotes, as igrejas e monumentos religiosos foram vandalizados ou mesmo destruídos. A palavra santo foi removida da sinalização das ruas, o culto a Deus foi proibido. A Bíblia passou a ser queimada publicamente, enquanto os franceses gritavam: "Esmague o miserável", referindo-se a Cristo e ao que sua igreja representa. Muitos foram assassinados enquanto estavam de joelhos orando, e seus corpos eram abandonados lá mesmo, no local de adoração. Nos bosques aonde se reuniam os cristãos, eram pendurados cadáveres e corpos eram espalhados pelo chão. Tudo isso foi o resultado do movimento ateu chamado de Iluminismo. O movimento que pretendia acabar com a tortura e matança da Igreja Católica agora cometia os mesmos crimes. Os eventos culminantes oriundos do Iluminismo, que deram base à Revolução Francesa, pareciam indicar a morte do cristianismo.
tudo aconteceu como queria Satanás. Sua política é o engano, e seu propósito é trazer ao homem dor e miséria. É desfigurar a obra de Deus, impedir os planos divinos de benevolência e amor e assim causar dor ao céu. Desta maneira, através das artes do engano, ele leva o homem a culpar a Deus como se toda essa miséria fosse resultado do plano do Criador. Quando o povo descobriu que o romanismo era um engano, Satanás os levou a crer que a religião é enganosa e a Bíblia uma fábula. O papado parecia que ia morrer. A sociedade se libertou e passou a considerar alternativas diferentes. Essa era do iluminismo, esse pensamento livre, na verdade foi o início do que eu chamaria de ciência moderna. Na verdade, esse movimento de se afastarem das autoridades, nós o vemos como sendo um período chamado iluminismo. Você não tem esse freio sobre você, e você pode começar a explorar, e começar a observar, e começar a utilizar a razão humana. As pessoas estavam, de fato, se afastando da confiança nos governos e na igreja, e começando a pensar por elas mesmas, trazendo mais liberdade, e essa liberdade foi em muitas direções diferentes, incluindo se afastar de acreditar em Deus. Se não fosse pela Revolução Francesa e a ideia de que Deus não está envolvido em tudo, e a ideia de que a razão substitui Deus, não teria havido solo fértil para o desenvolvimento do pensamento evolucionista. A nova geração, por assim dizer, de estudiosos da ciência da Terra, dentre os mais notáveis Lyell e Darwin, apareceram por volta de 1800. Charles Lyell foi um geólogo que introduziu pela primeira vez o conceito de que havia grandes períodos de tempo no desenvolvimento de características geológicas. E mais tarde ele escreveu a sua obra chamada Os Princípios da Geologia. Este período geológico exposto por Lyell em seu livro é conhecido como uniformitarismo. O uniformitarismo é a crença de que as coisas que se desenvolveram e acontecem hoje não são diferentes daquilo que ocorreu no passado. Assim, se algo exige um longo período de tempo para se formar hoje, também deve ter exigido um longo período no passado. O uniformitarismo é a base para se crer nos milhões de anos tão necessários para a teoria da evolução. A aceitação generalizada do princípio uniformitarista é um dos principais motivos, como previsto pela Bíblia, que faria as pessoas do tempo do fim negarem tanto a criação como o dilúvio. Nos últimos dias, surgirão escarnecedores caminhando após a sua própria concupiscência. Eles dirão: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os nossos pais dormiram, tudo continua como era desde o princípio da criação. É por isso que o uniformitarismo ensina que todas as coisas têm seguido no mesmo ritmo desde o princípio. Mas e se aconteceu uma catástrofe? E se houve uma enorme tempestade e todo o material que, segundo o uniformitarismo, desapareceria eventualmente, sumisse de repente? É isso o que vemos hoje. A percepção de que tudo tem sido o mesmo desde o início da criação é uma filosofia que, como Deus advertiu, caracterizaria a mentalidade dos últimos dias. Somos advertidos de que essa mentalidade faria as pessoas negarem deliberadamente que o mundo já fora destruído pela água. A profecia diz que eles ignorariam voluntariamente, o que significa que rejeitariam todas as evidências do dilúvio. E é precisamente assim que Charles Lyell descreveu o seu ponto de vista. Quando Lyell escreveu a respeito dos fósseis, ele disse: "Não podemos explicar a sua posição atual com um dilúvio universal. Eu tenho abominação pelos acadêmicos mais eruditos. Estes sistemas têm o ar como alicerce, não se sustentam sem milagres." Como naturalista, Charles Lyell rechaçava todos os milagres como forma de explicação. Mas não foram suas observações científicas que o levaram a essa conclusão, mas o comprometimento com a sua própria visão de mundo.
Ele deixou claro seu preconceito contra a história bíblica do dilúvio em uma carta que diz assim: as eras geológicas libertarão a ciência de Moisés. Essas ideias foram passadas de Charles Lyell para um jovem estudante chamado Charles Darwin. Quando Charles Darwin foi comissionado para viajar no navio Beagle, um dos livros que ele levou consigo foi o livro de Charles Lyell, O Princípio da Geologia, e lá estava ele, lendo aquela informação ao chegar nas Ilhas Galápagos. E então ele vê aqueles tentilhões. Aqueles tentilhões eram tão variados que lhe veio à mente a ideia de que aqueles tentilhões obviamente evoluíram de um parque e chegou àquelas ilhas. Então todas aquelas variedades chegaram a evoluir a partir daquele momento. Ele naturalmente pensou que esse processo deve ter levado algum tempo. E foi aí que as ideias de Lyell se encaixaram. Ele então concluiu o seguinte: se essa variedade que eu vejo aqui se desenvolveu através do tempo e da seleção natural, então Deus não criou nada. Darwin utilizou as ideias de Lyell sobre as eras geológicas e as aplicou à biologia. Desta maneira, ele deu à evolução algo de que ela precisava, um mecanismo científico sobre o qual operar. Darwin apareceu com essa nova teoria, a seleção natural, e essa foi a prova supostamente infalível. Foi isso que deu credibilidade. Agora sim encontramos um mecanismo responsável por essas mudanças no transcorrer de longos períodos de tempo. Mais adiante, Darwin se tornou um amigo próximo de Lyell. Alguns dizem que ele foi a pessoa que mais influenciou a vida de Darwin. Darwin, comentando a respeito da opinião de Lyell sobre o dilúvio, disse: Lyell está convencido de haver abalado a fé no dilúvio sem ter proferido sequer uma palavra contra a Bíblia. Ele não teria obtido tanto sucesso se tivesse agido de forma diferente. Em meados do século XIX, as coisas começaram a mudar. No final daquele século, a comunidade científica começou a excluir Deus de suas interpretações. E agora, Deus foi totalmente expulso das explicações na comunidade científica. Assim cheguei a esta conclusão, que Deus fez os homens justos, mas foram atrás de muitas invenções. A teoria da evolução converteu-se no fundamento de nossa sociedade por todo o mundo, e os resultados catastróficos dessa crença podem ser vistos por toda parte na negação da responsabilidade moral, na negação de Deus e também do dilúvio. A evolução, mais do que qualquer outra crença, tem levado a sociedade a um nível de maldade tal qual era nos dias de Noé. E viu Jeová que a maldade do homem era grande sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram continuamente maus. O Senhor definiu os pensamentos dos dias de Noé como maus. Isso também se aplica a nós quando consideramos o que a Bíblia tem a dizer sobre os pensamentos dos perversos. O perverso, por causa de seu orgulho, não busca Deus. Deus não está em nenhum de seus pensamentos. Quando a Bíblia diz que não há lugar para Deus em seus pensamentos, o que ela quer dizer é que Deus está totalmente ausente de sua mente. Nos dias de Noé havia muita maldade sobre a terra. Era uma sociedade sem Deus que não o buscava. Assim se cumpre a profecia de Jesus que disse: tal como foi nos dias de Noé, também será quando o Filho do Homem se manifestar. Nós estamos chegando a um ponto neste mundo hoje onde Deus está sendo marginalizado. Mesmo nos sistemas políticos e leis que estão sendo feitas para todas as intenções e propósitos, leis que estão sendo escritas fora da existência e fora do psiquismo humano. Então estamos no mesmo ponto hoje. Algumas das coisas que estavam acontecendo antes do dilúvio, em particular, a Bíblia nos diz que a terra estava cheia de violência e as pessoas evidentemente não eram apenas culpadas de cometer violência. Parece que elas se divertiam com a violência, o que é algo que está acontecendo no mundo hoje. E muitas pessoas sofisticadas e gentis ficariam chocadas com a ideia de serem culpadas de assassinato, mas elas não pensam duas vezes antes de se entreter vendo outras pessoas cometendo assassinato.
A mesma coisa com a lei do adultério, pessoas que dizem, eu nunca cometeria adultério, mas se divertem assistindo. E a Bíblia fala que não são apenas aqueles que fazem tais coisas, mas também aqueles que consentem aos que as fazem. A mentalidade que diz faça o que você quiser é o que temos conosco hoje. A perda da confiança na palavra de Deus começou no fim do século XVIII, no começo dos anos 1800. O aumento do evolucionismo tirou a noção das pessoas de que Deus é nosso Criador, de que temos um Criador, que temos um Deus pessoal e que há um julgamento. E se você crê em evolução, é absurdo crer num juízo. Mas se não acreditamos que Deus provocou o dilúvio no princípio, por que eu vou acreditar que ele vai destruir o mundo pelo fogo? Não faz sentido. Portanto, se eu posso levá-lo a negar o dilúvio, então basicamente estou em vantagem sobre você em negar a destruição eterna do mundo da forma como conhecemos. Enquanto a nossa cultura globalizada afasta a ideia dos princípios morais absolutos e rejeita uma norma moral, vemos como o sofrimento e a miséria aumentam de forma proporcional até que a própria vida não seja mais respeitada. À medida que a situação de nosso mundo piora, fica claro por que um juízo é tão necessário e por que ele ocorreu nos dias de Noé. A maldade desenvolveu-se a tal ponto que não havia mais solução. Ela aumentaria continuamente para todo sempre. Isso resultaria em um universo de eterna miséria. Quem gostaria de viver num universo como este por toda a eternidade? Veja a dor e agonia de pais quando estão diante das tumbas de seus filhos, por exemplo. Precisa haver um juízo. É por isso que Deus estabeleceu um limite antes que toda a humanidade se afundasse nessa situação e não restasse nenhuma testemunha do amor de Deus e do plano original da criação, que era da humanidade viver em paz, em harmonia e amor junto com Deus. Se isso acontecesse, não restaria nada para levar adiante a história do amor de Deus. Portanto, Deus tinha que intervir. Deus é amoroso, Deus é paciente. Mas como ele disse a Moisés, embora ele seja longânimo e abundante em perdão e misericórdia, de forma alguma ele inocentará o culpado. Que há um tempo de juízo. O Senhor disse: Meu espírito não contenderá com o homem para sempre, porque ele é carne. Seus dias passarão a ser 120 anos. Houve um período de 120 anos de advertências, de súplicas. O julgamento não vem sem aviso nenhum, apesar daqueles que escolheram ignorar os conselhos de Noé por 120 anos. Eles acharam que sim. O julgamento sempre foi e sempre será misturado com misericórdia. Mas a misericórdia não impede o julgamento. Inevitavelmente chega uma hora em que a chuva cai. E ele destruiu este mundo com o dilúvio. E esta destruição permanece como uma garantia de um outro juízo que ocorreria depois deste. E a Bíblia diz que este próximo juízo será pelo fogo. Ele não será novamente por meio de um dilúvio. Pode até haver inundações intermitentes, mas o juízo final será pelo fogo. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. E pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. O mundo foi batizado pela água nos dias de Noé. 2 Pedro 3 diz que ele será batizado por fogo quando o Senhor voltar. E aí ele vai fazer um novo céu e uma nova terra. Então a terra renasce, pode-se dizer, depois de passar por esse batismo nas águas dos tempos de Noé. Mas ele protegeu Noé e a sua família. Ela será batizada com fogo na segunda vinda, mas ele mais uma vez protegerá o seu povo. Portanto, a mesma mensagem que temos no livro de Gênesis será pregada mais uma vez nos últimos dias.
O fim dos tempos dos dias de Noé se repetirá, e as rochas e fósseis da terra são testemunhas disso. Assim como foi na história de Gênesis, o registro da própria terra serve como uma profecia que nos adverte que outro juízo está chegando. Mas quando? No tempo do fim, o homem recebe 3 avisos logo antes da segunda vinda de Cristo. Tais advertências são dadas por 3 anjos e são conhecidas como as 3 mensagens angélicas. Quando a mensagem de juízo foi dada nos dias de Noé, se deu o primeiro juízo da terra. E agora, no tempo do fim, a mensagem do primeiro anjo ecoa a advertência de Noé dizendo: chegou a hora do seu juízo. No segundo episódio de Os Dias de Noé, investigaremos essas mensagens e descobriremos em que ano começou esse juízo e quando começarão os dias de Noé para a última geração. A história da Arca é praticamente um paralelo às 3 mensagens angélicas. As 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 são as últimas mensagens de Deus para o mundo. É uma mensagem para os últimos dias, e é uma mensagem que na verdade prepara o mundo para a vinda de Cristo. Noé seguiu as instruções de Deus na construção da arca. Veremos como as mensagens dos 3 anjos apontam para uma antiga estrutura projetada por Deus, que revela as instruções a serem seguidas pelo povo de Deus como preparação para o tempo do fim. A mensagem do primeiro anjo nos aponta a verdade, a mensagem do segundo anjo nos aponta a contrafação, e a mensagem do terceiro anjo diz: escolha. E Noé convidou o povo a uma escolha, sabe? Escolham. Façam a sua decisão, mas saibam que essa decisão é definitiva. Está chegando a hora do juízo. As pessoas estão sendo avisadas com antecedência porque Deus ama o homem e quer salvá-lo. E Deus mais uma vez verá a maldade humana e dirá que os pensamentos do seu coração e mente são continuamente maldosos e mais uma vez trará juízo. Portanto, é uma mensagem de advertência, é uma mensagem de amor, mas é também uma mensagem de que há um juízo iminente. Quando eu entrei em contato com as verdades bíblicas, eu entrei em contato com uma escolha. Eu era um ateu e a profecia me disse que havia um Deus. Então eu tive que fazer escolhas, e as escolhas te custam. E quando eu fiz a escolha de deixar o evolucionismo e pregar sobre o criacionismo, isso teve consequências, porque eu sou um zoólogo. E eu estava em uma universidade secular, no departamento de zoologia. Então, a consequência foi que eu tive que sair, não mais disposto a me comprometer com aquilo que eu não acreditava por questões financeiras. Sabe, existem algumas coisas encorajadoras e sóbrias na história do dilúvio para mim. Uma é que você não pode esperar até que a mensagem se torne popular. Se for verdade, você tem que abraçá-la, não importa o que o resto do mundo faça. Alguém uma vez disse que uma ideia idiota ainda é uma ideia idiota, mesmo que 1 milhão de pessoas criem nela. E, embora Noé fosse minoria, está claro hoje que ele estava certo. E Deus está procurando pessoas que se levantem, mesmo que a verdade não seja popular. Minha fé cristã não depende do meu entendimento da ciência. Mas ainda fica a pergunta: se Deus é o autor tanto da ciência como da fé, não deveriam os relatos da Bíblia e da ciência coincidirem um com o outro? Acredito que podemos praticar ciência e
fazer descobertas novas sobre o mundo ao nosso redor utilizando a Bíblia como princípio. Claro, isso me encorajou. Isso certamente me fez confiar na palavra de Deus. E por isso eu sou grato.